Bendiciones, hermanos, que la gracia, la paz y el amor del Señor Jesucristo esté en el corazón de cada uno de los hermanos. Amén. Hermanos, quiero decir que es un honor para mí participar en esta conferencia. Creo que todos los hermanos están siendo bendecidos en el nombre de Jesús. Poderoso que estamos disfrutando de esta experiência, mesmo que seja através de internet, juntos celebrando ao Senhor. Amém? Aleluia. Quero compartilhar algo da parte de Deus para os irmãos e creio que será de edificação para nossas vidas. Abra tu Bíblia em São Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz: E Jesus, depois que foi bautizado, subiu logo del água, e eis aqui, os cielos lhe foram abertos, e viu ao Espírito de Deus, que descendia como paloma e venia sobre ele. E houve uma voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mira, eu creio que mesmo em tempo de crises, de pandemia, de situações como esta que nós estamos vivendo a dia de hoje, creio que o cielo está aberto sobre nós e podemos desfrutar de este cielo aberto e del favor de Deus. Por que digo cielo aberto? Cielos abertos. Porque nada de lo que hacemos é realmente um secreto de crescimento ministerial. E, em cima de toda a razão de qualquer êxito em el ministério, é a bendição de um resultado del favor de Deus. E isto é cielo aberto, el favor de Deus. Creia-me, cielos abertos, favor de Deus. Creio que estes dias hemos experimentado de verdadeiramente este favor de Deus em todas nossas igrejas de Espanha. A cada nós outros sempre oímos de la bendição, de lo que Deus está haciendo. E isto é cielo aberto e favor de Deus. Pero que deja dizer algo muito sério e importante. Há pessoas que trabalham muito e parece que não desfrutam do fruto de seu trabalho. Algumas coisas que poderiam ser hechas em alguns dias tardam meses ou incluso anos. Há alguns que parecem trabalhar fielmente, são diligentes e dedicados, pero aún assim, todo o esforço parece ser infrutífero. Sabes, todo lo que hace é infrutífero. Parece ser infrutífero. São pessoas que exercitam a fé e se entregam em oração, pero seus esforços produzem poucos resultados. ¿Dónde está o problema? Creo que o problema é a falta de la bendição del Senhor. Estar bajo el favor de Deus significa que as coisas fluem facilmente para nós outros. As pessoas, incluso, comentam que todo parece mais fácil. Creio que os irmãos já ouviram alguns em sua igreja dizer que para os outros parece mais fácil. Sim ou não? Não trabalhamos tanto, pero os resultados são enormes. Que é isto? Favor de Deus. Favor de Deus. Apesar de que nosso trabalho esté mal, de que a fé seja insuficiente, os frutos são visíveis. Nada é mais importante que estar bajo el favor de Deus.
Tenga isto claro em tu vida. Tenga isto claro em tu vida, em tu trabalho, em tu ministério. Porque necessitamos estar bajo el favor de Deus. Porque alguns de los irmãos podem perguntar, pastor, pero não estamos todos bajo el favor de Deus em Cristo? Mira, a resposta é sim e não. El favor está sempre sobre nós. El problema é que não sempre permanecemos em la posição del favor. Esta é outra realidade. Quando salimos desta posição, podemos remar muito, pero la playa sempre parecerá distante. Parecerá distante. Se não estamos bajo el favor, todos nossos esforços são inúteis. São inúteis. Podemos incluso ter 5 panes e 2 peces, pero não serão suficientes para alimentar uma multitud. Esta é a realidade. A vida normal de um creyente é uma vida bendecida, bajo el favor. E a obra normal de um cristiano é uma obra bendecida. Se nossa experiência contradice isto, necessitamos ir ante o Senhor para receber sua luz. Receber verdadeiramente a direção correta. Ouvir o que Ele verdadeiramente quer dizer a nós outros. O favor de Deus não tem nada que ver com nossa habilidade ou capacidade. Algumas vezes, miramos algum irmão e, de acordo com nossa avaliação, deveria ter uns resultados ou outros em seu trabalho. Pero estes trabalhos não correspondem a nossa expectativa. Não correspondem. Pero há outro irmão que consideramos mal equipado para o serviço, pero o trabalho tem gran resultado. O fruto é totalmente desproporcional à sua capacidade. Como podemos explicar isto? Alguns podem perguntar. O Senhor nos ha revelado que gran mover do Espírito está ante nós outros, por el mensaje de la gracia que nos ha sido ministrada. Aleluias. Pero la gran y poderosa llave para lo que Dios está haciendo es entender que todo empieza con la voz de Dios y la convicción de que Él está con nosotros. Está con nosotros, está en nosotros. Mira o que nós leemos que está aí em São Mateus, capítulo 3, versículo 17, quando diz: E hubo uma voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, em quem tenho complacência. Isto é a voz de Deus. Isto é verdadeiramente o que Deus quer dizer a cada um de nós hoje. Existem 3 tipos de vozes que hablam conosco e se não discernimos o que devemos ouvir, não podremos estar bajo el favor de Deus em su mover para nós outros em estes dias. Deixa-te dizer, estes são dias específicos que Deus quer que nós outros possamos ouvir sua voz e desfrutar de seu favor. La voz, mira, la voz que Deus tem para nós hoje é a voz de la bendição, é a voz del favor, favor que viene del cielo. Pero nós necessitamos de entender e escuchar la voz de Deus. Porque, ¿sabes por quê? Porque la voz de la acusação cierra el cielo. E nós necessitamos estar verdadeiramente bajo este cielo aberto para receber o favor de Deus.
Não escute as vozes de la crítica, nem de la condenação. La frutificação depende del favor de Deus e não de nossas habilidades. Creia-me, quando la gracia reina, tu entras em el favor. Pero la gracia não pode reinar com sentimento de condenação. La gracia não pode reinar através do esforço próprio para ser lo mejor. La gracia não pode reinar com vergüenza, nem com uma consciência del pecado. La gracia não pode reinar se temos uma constante expectativa del mal viniendo sobre nós por culpa de nosso pecado. Em las coisas humanas, sempre raciocinamos em termos de causa e efeito. Pero, quando estamos bajo el favor, los efectos son siempre extraordinarios, porque la causa es el propio Dios trabajando por nosotros. Alimentar el sentimiento de condenación es decir que el sacrificio de Cristo não tuvo valor, ou que é insuficiente para resolver a questão do pecado. Quando actuamos deste modo, deixamos de desfrutar da graça e por isso salimos de estar bajo el favor de Deus. Lo que muitos não percebem é que a introspecção e o sentimento de condenação é o sentimento disfrazado de justiça própria. É a carne tentando mostrar como está triste por el pecado com o objetivo de ter algum mérito. Aqueles que contêm justiça própria está sempre mirando a si mesmo e pensando em lo bueno e aprobados que são. Pero aqueles que aceitam a condenação também são ocupados consigo mesmo, sempre tentando encontrar algo bueno. Estás mais consciente de tu pecado ou de la justiça de la sangre de Jesus? Aleluias. La tradição nos ensina que devemos sentirmos culpables, pero el resultado é simples, la condenação. Por isso, salimos de estar bajo el favor. Esta es la realidad. Mira lo que habla en Hebreos, capítulo 10, versículo 22 e 23. Acerquemo-nos com coração sincero, em plena certidumbre de fé, purificados los corazones de mala consciência e lavados los cuerpos com água pura. Mantengamos firme, sem fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluias. Isto habla claramente a nosotros hoy. Uma mala consciência mencionada em Hebreus 10 é uma consciência que está sempre consciente del pecado e não del perdão. Es la culpa y la condenación lo que impide a las personas de que reciban la cura y todas las bendiciones. Ellas simplesmente concluem que não merecem nada. Não merecem nada. Elas não dudam que Deus pode fazê-lo, senão de que Deus quer fazê-lo, porque pensa que todo depende del merecimento. Por que a condenação é tão peligrosa? Por quê? Por causa da culpa. Por causa da culpa. Sempre nos sentimos culpados e instintivamente concluímos que alguém necessita pagar por esse pecado. Generalmente, incluso, deveremos fazê-lo. E isto nos habla de la voz de la justiça própria. Sempre pensamos que a falta del favor está relacionada com o pecado, pero el Senhor não se intimida ante nosso pecado. Sabemos
que apenas os pecadores recebem o milagro del Senhor Jesus. Mira que precioso isto. Sabemos que apenas os pecadores recebem o milagro del Senhor Jesus. A palavra de Deus condena o pecado, pero necessitamos admitir que o pecado não foi impedimento para que as pessoas recebessem os milagros de Jesus. Por outro lado, não há nenhum relato sobre os fariseus recebendo algo do Senhor. Por quê? Por justiça própria. Por justiça própria. Justiça própria se deve ao momento em ele que pensa que has hecho algo para merecer o que estás recebendo. E escucha, a justiça própria anula a graça. Has escuchado? A justiça própria anula a graça. Quando temos justiça própria, salimos de estar bajo a graça e o favor. A justiça própria é uma forma de dizer que não necessitamos de la obra de Cristo, que podemos ser aprobados por Deus através de nossos próprios méritos. Em Cristo, nós somos mais pecadores, pero necessitamos reconhecer que todavia temos a carne em la qual não habita nenhum bem. Necessitamos rechazar toda a justiça que procede de la lei, pois está segundo bajo la carne. Aprenda isso. Não há nada de bueno em nós outros. Não há nada de bueno em nós outros. Sempre que pensamos que somos parcialmente buenos e que há partes buenas em nós outros, somos desqualificados del favor. Quando pensamos, somos desqualificados. Mira lo que habla lá em Levítico, capítulo 13, versículo 12 e 13. Mira, diz... Levítico capítulo 13, versículo 12 e 13. Mas se brotare la lepra, condiendo por la piel, del modo que cubriere toda la piel, del llagar, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde puede ver el sacerdote, entonces este le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio ao llagado toda ella, se vuelto branca, e ele es limpio. Mira isto aqui. Em outras palavras, quer dizer que quando reconhecemos que não há nada de bueno em nossa carne, somos qualificados para el favor. Quantos de nós outros estamos hoje qualificados para el favor? Nunca penses que as bendições são por tu merecimento. Nunca se glorifique dizendo que cumpriste as condições para ser bendecido. Nunca penses que mereces ser bendecido. Quando actuamos deste modo, deixamos de estar bajo el favor. Pero devemos declarar sempre que todo é por la justicia de Cristo. Todo é por la justicia de Cristo. Mira lo que habla em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 9. E ser hallado em ele, não teniendo mi própria justiça, que é por la lei, sino que é por la fé de Cristo, la justiça que é de Deus por la fé. Então, que queres dizer isto aqui? Que la justiça que é de Deus é por la fé. Escute apenas a voz del cielo. Os cielos estão abertos e há favor sobre nós outros. Mira lo que abre em São João, capítulo 4, versículo 10. São João, capítulo 4, versículo 10. Em isto consiste o amor, não em que nós outros hayamos amado a Deus, sino em que Ele
nos amou a nosotros e enviou a su Hijo em propiação por nuestros pecados. Então mira lo que habla em el versículo Romanos 8:32. 8:32. El que não escatimou nem a seu próprio Hijo, sino que o entregou por todos nós outros, como não nos dará também com ele todas as coisas. Podemos todas as coisas. Também em Gálatas 5, versículo 6 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão vale algo, nem a incircuncisão, sino a fé que obra por el amor. Por el amor. Mira, todo mover de Deus empieza e necessita empezar com revelação de que somos amados por el Padre. Antes de amarle a Ele ou ao próximo, que são outras fases importantes do amor, pero que são apenas o reflejo do amor de Deus por nós outros em primeiro lugar. Creia, a fé atua por el amor, pero el amor não é el mío por el próximo, sino el conocer por revelação e experiência quando Ele nos ama. Nós outros somos amados del Padre, por isto estamos bajo el favor del Padre. Mira também no que está em São Mateus, capítulo 13, versículo 44 e 46, que disse: además, el reino de los cielos es semejante a un tesouro escondido em um campo, el cual um homem halla e lo esconde de nuevo, e gozoso por ello va e vende todo lo que tiene e compra aquel campo. Também el reino de los cielos es semejante a um mercader que busca buenas perlas. Mira, a Bíblia disse que ele é aquele homem que, encontrando um tesouro em el campo, que inexplicavelmente somos nós outros, que vá para vender todo e vuelve para comprar-nos a nós outros. Que precioso, que maravilhoso é isso. Como alguém tão rico, maravilhoso, esplêndido, magnífico, inexplicável, invencível, pode crer que merece a pena todo lo que tiene para comprar a alguém insignificante e incalificável como nós outros. Jamás podremos compreender tal amor. Jamás podemos compreender tal amor. Amor incomparável, amor incondicional. Como alguém, sendo Deus, pode atribuir tal valor a alguém como nós outros, como tu, como eu, como nós outros. O preço que se paga por algo é o preço que vale ante os olhos do comprador. Tenha sempre isto em mente. Ele creyó que valia a pena pagar todo por ti e por mim, por nós outros. Como puedo negar-me ante uma pessoa assim? Como puedo? Não é increíble que ele hizo todo isso com transbordante alegria? Como pode haver tanto amor? Os irmãos han pensado, han reflexionado em el tamanho de este amor? Definitivamente, nada poderia estar mais lejos de ser chamado de vida cristiana como as palavras obrigação, medo, ameaças e incluso preço. Quem está tomado de paixão vende todo lo que tiene, paga
el precio más alto que alguien puede pagar por alto y lo llama de transbordante alegría. Aleluya. Aleluyas. Déjate decir algo muy importante. Com toda a convicção de minha vida, afirmo que é impossível que alguém tenha uma experiência com tal amor e não se consagre, e não se disponga a entregar todo, a dar toda a sua vida e a ser de sua vida uma ofrenda em el altar. Esta é uma realidade. Por lo tanto, eu quero te invitar. Entregue sua vida. Entregue todo lo que tu eres, lo que tu tienes em las manos de Deus. Los cielos estão abertos. El favor de Deus está sobre tu vida, está sobre nós outros. Creia, solamente creia. Creia que há muito mais de Deus. Há muito mais de Deus para tu vida, para tu casa, para tu família, para tu ministério. Há mais de Deus para nós outros. Amém? Cerra tus olhos onde está. Eu quero orar contigo. Padre, eu quero apresentar a vida de meu irmão delante de ti. Padre, em estes dias, ó Padre, que hemos passado por estes momentos tão difíceis, eu quero clamar para que o Senhor, ó Padre, pueda estender suas mãos sobre a vida de cada um, para que abra os cielos, ó Deus, para que eles possam receber o favor do Senhor, porque creio que o favor do Senhor está sobre nós outros, está sobre nossa família, está sobre nossa igreja, está sobre toda a família La Vida aqui em Espanha. Por isto, Padre, te lo pedimos e te lo agradecemos em el nome del Senhor Jesucristo. Amém? Amém, irmãos? Que Deus os bendiga, que podeis seguir desfrutando desta conferência que creio que será sobrenatural em tu vida, em nome de Jesus. Amém?